Em que nome devo ser batizado? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou somente no nome de Jesus Cristo? Onde aparece o batismo no Antigo Testamento? Com quantos anos eu posso me batizar? Por que o batismo de bebês não é válido segundo a Bíblia? Quantos tipos de batismos existem? Tudo isso e muito mais nós vamos aprender hoje, porque eu sei que o batismo em muitas igrejas cristãs, até mesmo na própria Igreja Católica, tem sido controverso. Hoje, à luz da palavra de Deus, vamos resolver todas as dúvidas sobre o batismo. Por isso, curta este vídeo e compartilhe. E se é a primeira vez que você está conectado, inscreva-se, por favor, porque é necessário que muitas pessoas sejam libertas pela verdade sobre o batismo. Muito bem, e para começar, vamos demonstrar o batismo no Antigo Testamento. Vamos ler, por favor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o que até mesmo a abordagem nos diz. Referência ao Gênesis, porque o batismo aparece desde o livro de Gênesis. Vamos ler, por favor, o versículo 20. Aqueles que noutro tempo desobedeceram, quando uma vez esperavam a paciência nos dias de Noé. Está falando sobre o dilúvio, aqueles que pereceram no dilúvio, enquanto se preparava a arca, porque enquanto Noé preparava a arca, ele esteve anunciando, divulgando, anunciando que viria um juízo, mas não acreditaram nele. Na qual poucas pessoas, ou seja, 8, foram salvas pela água. 8 pessoas, que era a família de Noé, foram salvas através da água. Grife essa palavra tão importante. Versículo 21. O batismo que corresponde a isso agora nos salva, não removendo as impurezas da carne, mas como a aspiração de uma boa consciência para com Deus. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Veja, o apóstolo Pedro está falando sobre o batismo, fazendo uma relação com o que Noé e sua família experimentaram. Obviamente, quando falamos de batismo, é necessário relacioná-lo com a água. E a Bíblia diz claramente, não removendo as imundícies da carne. Pelo contrário, está nos dando uma boa consciência para com Deus. Porque o batismo é declarar publicamente que pertenço a Cristo. Mas Paulo também faz referência a outro tipo de batismo no Antigo Testamento. E vale a pena ler esses versículos. Vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis. O apóstolo Paulo sempre tem essa forma de escrever. Que ignoreis, ele está se referindo ao Antigo Testamento, às Escrituras. Ele também fala isso para Timóteo. E fala para ele que não deve ignorar as Escrituras, ou seja, não deve deixar de lado o Antigo Testamento e se dedicar apenas ao Novo Testamento. E é isso que nós estamos fazendo. Nós, neste canal, pregamos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, somos bibliocêntricos e encontramos Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Olhem o que diz: que ignoreis que nossos pais todos estiveram debaixo da nuvem. Isso é importante. Debaixo da nuvem da Shekinah, debaixo da glória de Deus, debaixo da própria presença dele, e todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos em Moisés foram batizados na nuvem. Dado importante que nos é apresentado aqui. Não apenas o apóstolo Pedro, mas também o apóstolo Paulo, mencionando que em Moisés fomos batizados na nuvem, que é a presença de Deus, e através do mar. O próprio Moisés havia passado por um evento do tipo batismo.
Infelizmente, isso é mal utilizado pela igreja, a tradicional, dizendo que Moisés foi batizado quando era um bebê. Mas aqui está a referência, quando ele passou pelas águas do Nilo, em sua própria arca de refúgio, quando ele era um bebê. Isso não quer dizer que Moisés foi batizado, porque no Antigo Testamento não existia o batismo. Mas o que eles viveram é tão válido quanto o batismo atual. Nós devemos experimentar o batismo porque é bíblico. No Antigo Testamento tudo era sombra e figura. Ninguém no Antigo Testamento se chamou de discípulo. Essa palavra aparece depois. E agora eu vou te explicar por que essa palavra é tão importante. A palavra discipulado. Mais tarde, Moisés conduziu os israelitas através das águas do Mar Vermelho, mas enquanto todos seguiam a nuvem da glória de Deus. Sabemos que a nuvem e a coluna estavam lá para guiá-los, de maneira semelhante à nossa identificação com Cristo. E na nova aliança, os israelitas foram batizados ou imersos em Moisés, identificando-se com a aliança que ele lhes trouxe. Prestem atenção. A chave aqui é a identificação que eles tinham com Moisés. Eles estavam identificados. Pois bem, isso estava dando identidade a eles. O que acontece com o batismo? Ou será que o batismo dá identidade? Claro que sim. Lembre-se, as águas do Mar Vermelho foram abertas. O povo de Israel foi salvo por meio das águas, e depois as águas sepultaram os egípcios. O que representa o Egito? O Egito representa o mundo. Isso é importante. Por quê? Porque no batismo nós passamos pelas águas. E o velho homem morre simbolicamente. Nosso passado morre. Porque juntamente estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que antes eu vivia na carne. Ou seja, o que antes eu vivia no Egito, no mundo, no sistema, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, vamos seguir em frente. Vamos olhar para este versículo de promessa que Deus deu a Moisés para todo o povo de Israel. Êxodo 14:13. Muito importante. E Moisés disse ao povo: não temais, fiquem firmes e vejam a salvação que Jeová fará hoje com vocês. Porque os egípcios que hoje vocês viram, nunca mais para sempre os verão. Isso é sombra e figura do novo. Então, o que o Senhor está dizendo naquele tempo é que quando nos batizamos e reconhecemos publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, o passado, o pecado, a vida antiga que nós tínhamos, nunca mais veremos isso. É isso que cada pessoa deve fazer ao se batizar. Ter a certeza e a garantia de que a vida antiga, os pecados antigos, não vão poder atingir sua vida em Cristo Jesus. Também o batismo no Antigo Testamento. Vemos a história de Jonas. Vamos analisar um pouco. O profeta desce às águas, ao que parecia uma morte certa, apenas para ser libertado por Deus, através de um grande peixe que resgata o profeta, dando a ele uma espécie de ressurreição. Até mesmo Jonas faz referência a esse fato, em sua oração. Sabe o que Jonas diz? Nós sabemos que Jonas estava fugindo da presença de Deus e da ordem de ir profetizar em Nínive. Ele não queria. No entanto, sabemos que um barco ia para um lugar distante, praticamente para a Espanha. Começou a inundar e começaram a tirar as coisas fora. E então Jonas disse: me joguem fora, eu sou o problema, porque estou desobedecendo a Deus. E assim fizeram. E nós sabemos que Deus preparou um grande peixe e Jonas foi salvo no meio das águas. E as palavras que ele diz em Jonas capítulo 2, versículos 5 e 6, mas tu tiraste a minha vida da cova. Ó Senhor meu Deus, a água me cercou até a morte.
Ele praticamente estava morto em vida e ele foi libertado. Deus lhe deu uma nova chance. Através do batismo em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova chance, então. Como é importante ver no Antigo Testamento o tema sobre o batismo. E agora vamos para o Novo Testamento e vamos dar a importância que é necessária para poder entender claramente o que é o verdadeiro batismo. Em nome de quem devo me batizar? Com quantos anos devo fazer isso? Porque eu sei que muitas pessoas já me escreveram sobre esse assunto. E no Novo Testamento, o batismo é conhecido como arrependimento. Pois bem, vejamos que no Novo Testamento o idioma comum era o grego. Por quê? Porque o Império Grego, graças ao grande Alexandre Magno, isso se tornou algo comum naquela época, o idioma. Por isso nós temos que estudar. Aqui na América Latina, não sei na Europa, filosofia, devemos estudar o pensamento de Sócrates, de Platão. Então, é importante ver como o Império Grego ganhou força e ainda nos tempos de Cristo se falava o grego koiné, inclusive Jesus Cristo, quando pregava em grego. Lembre-se que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, e o idioma que Jesus falava era o grego koiné, ou seja, o grego comum. Jesus Cristo também falava hebraico. Claro que sim, ele sabia hebraico, mas o idioma comum naquela época era o grego. Muito bem, depois aparece o latim. Obviamente, aí já está a transição do domínio do Império Romano. Mas não vamos falar sobre esse tema. Eu te digo que Jesus Cristo falou em grego apenas para te explicar que, no Império Grego, a maioria das pessoas se tornava discípula. Daí vem a palavra discipulado. Pertenciam a certa escola, a certo pensamento. Então, tendo isso em mente, vamos ler o que diz Marcos, capítulo 3, versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo. É a primeira vez que aparece a palavra batizo na Bíblia. Em água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, cujas sandálias eu não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá dele está em sua mão, e ele limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Como é importante analisar parte por parte. Quem está falando aqui é João Batista. E quando ele diz eu batizo, ele está convidando vocês para uma escola, a escola do pensamento de João Batista. O que o batismo faz é matricular-se publicamente na escola dele, dizer eu sou teu discípulo. Isso era feito pelos gregos, por isso vemos isso aqui, que isso fica adaptado. João Batista, ele diz, venham, tornem-se discípulos, entrem na minha escola. Então a maioria das pessoas aceitava a escola de pensamento e faziam isso através de um batismo e, obviamente, se João Batista estava preparando o caminho, porque ele é o Elias que havia de vir. João Batista tinha o espírito de Elias. E ele está pregando o arrependimento e está falando para eles se arrependerem, que deixem as obras más. É óbvio, porque ele está dizendo para eles, matriculem-se nesta escola de pensamento para que possam receber o autêntico Messias. Simplesmente ele estava preparando, ele estava organizando, ele estava estabelecendo um caminho para que eles pudessem encontrar o Salvador. Por isso ele diz, mas aquele que vem depois de mim, cujo calçado não sou digno de levar, ele é mais poderoso do que eu. Que ele tinha que preparar o caminho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele batizará no Espírito. Isso é importante. Jesus Cristo, quando subiu, mesmo antes de subir, ele disse aos discípulos que enviaria outro Consolador. Ou seja, Jesus Cristo também era Consolador. Claro que sim.
que estaria todos os dias. E ele diz a eles, antes de subir também, que o Espírito Santo viria. Ele estava anunciando a eles o batismo do Espírito Santo. E, obviamente, isso aconteceu em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, sobre toda a carne. E eles começaram a falar novas línguas. Este é o batismo do Espírito, mas menciona o Espírito Santo e fogo. E a que se refere o fogo? Refere-se ao versículo 12. Sua pá está em sua mão, e limpará sua eira, e recolherá seu trigo no celeiro, e queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Está falando do arrebatamento da igreja, está falando do grande juízo, do trono branco, e está falando do juízo final, dos vivos e dos mortos. Depois disso, arrebatamento do império do anticristo na terra, e depois de todo o juízo, quando forem lançados no lago, que arde com fogo e enxofre. Como é importante percebermos isso, que nestes poucos versículos, todo o plano é anunciado de Cristo, presente e futuro. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o batismo de Jesus. Já sabemos, o batismo no tempo de João era pertencer a uma escola de pensamento ou se matricular. Dizer eu sou discípulo e pertenço a essa escola de pensamento. Os herodianos também batizavam, os saduceus também batizavam. Não é mencionado aqui na Bíblia, mas é mencionado na história. Neste caso, vou apenas apresentar dados bíblicos. Vamos falar sobre o batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 21. Em seguida diz: e aconteceu que enquanto todo o povo se batizava, também Jesus foi batizado, e enquanto orava, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e veio uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. Em ti tenho prazer, tu és meu filho, diz. Todo o povo estava sendo batizado. Sabemos que a primeira coisa que deviam fazer para serem batizados era se arrepender. E, obviamente, o batismo era nas águas. Você foi batizado? E orando, o céu se abriu. O que acontece com o batismo de Jesus? Por que João fazia isso? Porque João dizia: não, como assim? Eu é que devo ser batizado por você. Mas ele disse: é necessário que seja assim. É preciso que cumpramos a lei. Deus havia estabelecido leis. E é por isso que Jesus Cristo começou o seu ministério aos 30 anos, porque aos 30 anos, na cultura judaica, um homem já era maior de idade, não aos 18 anos, como alguns latino-americanos consideram como cultura, mas na cultura judaica, aos 30 anos, seu nome já era maior de idade. E na sua maioridade, Jesus Cristo tomou a decisão de se batizar. Quando o Batista lhe disse: como assim? Não é possível. E ele se opunha, mas Jesus Cristo disse: a única forma de eu poder exercer o ministério é que eu também esteja sob o seu ensino, ou seja, que eu me coloque debaixo da autoridade para que eu possa exercer a autoridade. Obviamente, Jesus Cristo é Deus. E ele governa sobre tudo, mas quando ele se encarnou, ele se limitou a todas as leis estabelecidas na terra. Ele se submeteu à lei da gravidade. Ele se submeteu à lei do espaço. Ele se submeteu à lei da matéria. E também ele sentia fome, e também ele sentia sede, e ele tinha necessidades, como qualquer ser humano, e também precisava orar. Porque ele se limitou e também precisava de uma autoridade que o representasse nesse caso. A autoridade que iria representar Jesus é João Batista. E por isso, quando os fariseus o confrontam e lhe dizem: com que autoridade você faz esses milagres, esses sinais? Ele lhes diz: vou lhes fazer uma pergunta. Se responderem, eu também responderei a vocês: o batismo de João era dos homens ou de Deus?
Porque quando falam com ele sobre autoridade, ele menciona o batismo de João, justamente porque João deu a autoridade a Jesus para exercer seu ministério na terra, não para fazer milagres, mas para poder exercer seu ministério na terra. Então, a Bíblia não registra milagres. De Jesus quando ele tinha 18 anos, não. De Jesus quando ele tinha 12 anos, não. Ah, então por que eu vi um filme onde Jesus fazia animais de papel e lhes dava vida? Isso aparece nos evangelhos apócrifos, não aparece na Bíblia, não está registrado nenhum milagre sequer. Antes dos 30 anos antes do batismo de Jesus por João Batista, muitas pessoas dizem, e as bodas de Caná, onde Jesus Cristo transformou água em vinho, se você ler bem, você percebe que ele estava com seus discípulos. E o Senhor Jesus escolhe seus discípulos depois do batismo, não antes. Muito bem, vamos falar sobre a importância do batismo. Vamos ler agora, João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando com Nicodemos. Nicodemos é mestre, ele não é uma criança. Ele é uma pessoa experiente. E ele diz, você é mestre da lei e não sabe dessas coisas? Porque ele estava falando sobre o novo nascimento. E ele diz, como assim? Como pode um homem nascer sendo velho? É necessário que ele entre no ventre da sua mãe e nasça de novo? E ele diz, através da água e do Espírito. Ali Jesus Cristo estava mencionando o batismo nas águas. E está mencionando o batismo do Espírito. Mas vamos ler, Marcos 16. Estamos falando sobre a importância do batismo. Diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo é um requisito para a salvação. Sim, é um requisito para a salvação. Mas, infelizmente, algumas correntes de pensamento, como por exemplo os pentecostais ou os unitários, ele não conseguiu se batizar e se converteu naquele dia, e naquele dia morreu, e não conseguiu se batizar, perde a salvação. Pelo que diz esse texto, eu posso te dizer que uma pessoa que sabe de Cristo e não quer se batizar, e está arranjando desculpas para não fazer isso, essa pessoa pode sim perder a sua salvação. Mas uma pessoa que está de cama e que está em um hospital aceita o Senhor Jesus Cristo e se arrepende de todos os seus pecados. E essa noite morre e não teve tempo de se batizar. Ela será salva. Ela será salva, tenho certeza disso. E para analisar esse texto, precisamos olhar para o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele não foi batizado, porque o ladrão na cruz, ele não tinha se arrependido e também não pertencia a nenhuma escola de pensamento. Ele era ladrão e ele tinha sido levado à cruz como um criminoso. No entanto, esse homem sem batismos, sem estudos, sem discipulados, foi salvo quando lhe disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso, e isso é extraordinário, para mostrar a alguns pentecostais unitários que uma pessoa pode ser salva no último dia de sua vida sem ser batizada, porque não teve tempo. Mas se uma pessoa brinca com isso, dizendo eu não me batizo, ou no próximo ano eu me batizo, podendo fazer isso agora mesmo e não se batiza, essa pessoa pode perder a sua salvação. Vamos ver. É importante ver a grande comissão. Vimos a importância do batismo e que o batismo sim é necessário para a salvação. Agora vamos olhar para a grande comissão, porque é aí que nós vamos resolver uma dúvida. Qual? A dúvida de em que nome devo me batizar. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai.
e do Filho e do Espírito Santo. Quem falou, quem está falando é Jesus. E é obviamente a grande comissão. E talvez muitas pessoas digam, já pegou esse texto e vai ficar com ele, e vai nos dizer que nós devemos nos batizar somente em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pois deixe-me dizer que são palavras de Jesus. Obviamente, o que os unitários dizem é, qual é o nome do Pai? O nome do Pai é Jeová. Qual é o nome do Filho? O nome do Filho é Jesus. Qual é o nome do Espírito Santo? Obviamente, Espírito Santo. Se quisermos em hebraico, Ruach HaKodesh, se quiséssemos falar em hebraico, batizar uma pessoa, o que teríamos que fazer? Seguindo as regras dos unitários, seria eu te batizo em nome de Jeová, em nome de Jesus ou em nome de Yahshua. E eu te batizo em nome do Ruach HaKodesh, em nome do Espírito Santo. E, obviamente, uma pessoa ficaria muito batizada ou bem batizada. Pois bem, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino, vamos ler, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz a palavra. Um corpo, um espírito, como fostes chamados em uma mesma esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, e por todos, e em todos. Segundo este texto, eu deveria me batizar apenas em nome do Pai, apenas em nome de Deus. Eu não deveria me batizar em nome do Filho, nem deveria me batizar em nome do Espírito Santo. É um só batismo. Então, vamos ver o que acontece. Sim, os discípulos foram batizados. Em nome de quem? Eles foram batizados no batismo de João, os discípulos de Cristo, que depois se tornaram os apóstolos, mas os discípulos da igreja primitiva, do primeiro século. Em nome de quem foram batizados? Muito bem, vamos ler, por favor. Atos capítulo 8, versículo 36. Este texto é importante porque é um único texto, assim como o texto que acabamos de ler, da Grande Comissão. Aparece apenas uma vez na Bíblia, embora apareça no Evangelho de Mateus. Esse mesmo texto não aparece nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. E aqui o único que menciona este batismo é o apóstolo Pedro. Vamos ver o que ele diz. Capítulo 8, versículo 36. Enquanto iam pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, se você crê de todo o coração, pode. E respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, Filipe e o eunuco. Também já na maioridade foi batizado. Se você crê de coração, ou seja, se essa for a sua escolha, e é a sua decisão, e você crê e está convencido de quem é Jesus Cristo, você pode se batizar. E ele o batizou nas águas, e diz que os dois desceram à água, e Filipe o batizou. Mas o texto, que aparece apenas uma vez, é o texto do apóstolo Pedro, quando ele pregou para muitas pessoas. Porque eles perguntaram, o que fazemos nós para poder ser salvos? Vamos ler, por favor, Atos capítulo 2, versículo 38. Assim diz a palavra de Deus. Pedro lhes disse, arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Apenas uma vez aparece esse texto, que devem ser batizados em nome de Jesus Cristo, assim como apenas uma vez aparece um versículo dado por Jesus, a Grande Comissão, onde diz que devem ser batizados em nome do Pai, Espírito Santo. Bom, mas é que esses não são nomes, são adjetivos.
Eu não posso me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que batismo é válido? Isso vai ser. O que vou dizer também é controverso. Ambos são válidos. Se uma pessoa é batizada em nome de Jesus Cristo, está bem batizada. Se uma pessoa é batizada, se usam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, porque estão enfatizando a mesma coisa. É uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que decide seguir a vida cristã, é uma pessoa que decide ler a Bíblia, ler as Escrituras. E quero te dizer que os dois são válidos se você se batiza em nome do Pai. Deus sabe que Ele é seu Pai. Sabe que é o nome do Pai, o nome de Deus. Sabe que é Jeová. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Ele sabe que você se batiza no nome dEle, no nome de Jeová, embora talvez o ministro que te batize. Não diga o nome de Jeová ou o nome de Yahvé. Ele sabe que você se batiza no nome do Filho. Unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. E em nome do Espírito Santo, ele sabe que você está esperando que o Espírito Santo se manifeste. Deus sabe disso. A perspectiva de Deus, ele sabe. Porque muitas pessoas, infelizmente, com essas teorias e com essas posturas, acabam fazendo com que as pessoas fiquem confusas. Renunciem à vida cristã e digam, não quero continuar. E pensem e digam, meu batismo não é válido, não faz sentido, eu me sinto mal, porque fui batizado em nome de Jesus. Eu queria ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E aquele que está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai dizer não, eu não estou bem batizado, porque me falta o batismo de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer que os dois são válidos. Uma pessoa que se batiza em nome de Jesus Cristo também, porque Jesus Cristo é Deus. E a Bíblia também menciona que Jesus é o Pai eterno. Diante de Deus, você está bem batizado, porque a intenção, segundo o Antigo Testamento, é se entregar completamente a Ele, é pertencer à família cristã. É a importância do que Jesus Cristo disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito. O importante é que há água, e o importante é que você está confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você está confessando que nasce de novo em Cristo Jesus, você reconhece Cristo, você o aceitou. Você sabe que a Bíblia é real e verdadeira, e está disposto a deixar sua vida passada de pecado, de maldições, e está disposto a começar de novo. Os dois batismos são válidos. Mas dentro das linhas cristãs, infelizmente aparecem os mórmons. E os mórmons, eles se batizam em nome dos mortos, eles se batizam em nome dos falecidos, de algum familiar que morreu. Isso também aparece na Bíblia. Não estou dizendo que seja bíblico, mas os coríntios tinham esse mau costume. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Preste atenção. De outra forma, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira nenhuma os mortos ressuscitam, por que então se batizam pelos mortos? Aqui o apóstolo Paulo está mostrando a eles que Jesus Cristo ressuscitou, porque havia alguns que não acreditavam que Jesus Cristo ressuscitou. E por isso ele diz, de que adianta então nós pregarmos? Somos dignos de pena se Jesus Cristo não ressuscitou. Além disso, dentro dessa cultura, há alguns de vocês que se batizam pelos mortos. De que adianta se batizar pelos mortos ou em nome dos mortos, se de forma alguma os mortos ressuscitam? E quero dizer para vocês que os mórmons se batizam pelos mortos. Eles escolhem um familiar E se batizam por esse familiar. E dizem, eu me batizo em nome do meu pai, fulano de tal. Eu me batizo em nome da minha mãe, fulana de tal. Esse batismo não é válido. Esse batismo está totalmente errado. Pois bem, e o batismo infantil? Esse batismo não é bíblico.
E mais, a Bíblia fala sobre circuncidar o menino aos 8 dias de nascido. Aos 8 dias, Jesus Cristo foi circuncidado, não batizado. Por quê? Porque deve crer e crer em seu coração. Deve crer em seu coração. Deve aceitar, crer, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos olhar. Atos ao eunuco. Você crê de coração? Então pode. E o eunuco disse: sim, eu creio. O bebê não pode falar. Você não pode perguntar a ele: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ele não pode te responder. Ele não sabe. Ele não tem a consciência que você tem. Ele é inocente. Ele não precisa ser batizado nesse momento. Não é o momento. O que acontece se uma criança morre sem ser batizada? Se uma criança morre sem ser batizada, ela perde a salvação. Porque Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E dos que são como elas, é o reino de Deus, uma criança, até que ela desenvolva toda a sua consciência. Não pode perder a sua salvação. Pois bem, com quantos anos devo me batizar? Devo me batizar aos 30 anos, como fez Jesus. Quando uma pessoa puder aceitar Jesus Cristo, puder reconhecê-lo e dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador, e estiver segura de sua escolha. Essa é a idade certa para poder se batizar. Uma coisa é circuncisão, ou circuncidar um menino. E outra coisa é o batismo. Então a circuncisão era válida, agora não é mais válida, porque era sombra e figura. Agora o que Cristo quer é que nosso coração se abra, para que nós demos prioridade a Jesus. Então eu acredito que todas as dúvidas que havia sobre o batismo foram resolvidas. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que possam aprender e tirar suas dúvidas. Que Deus te abençoe.